ela foi passado nas mãos de pessoas fracas, de pessoas pequenas, de pessoas que o mundo não dava nada para eles. Veja, irmãos, o próprio Jesus, fale-me de fraqueza, fale-me de coisa pequena. Eu estava falando sobre, em Dois Irmãos do Buriti essa semana, eu estava falando sobre, eu vi uma ilustração, eu acho que eu sou meio bobo, mas eu fiquei tão emocionado de ver aquela ilustração. Um jumentinho, maltratado, apanhando, passando fome, e ia para um lado, ia para o outro, aquele homem colocava duras cargas sobre ele, e batia nele, ia tocando um fundo assim de piano, mas dava vontade até de chorar. Aí daqui a pouco, você não sabe o que é a história, aí daqui a pouco chega uma jovem, tão bonita, um olhar tão meigo, e passa a mão naquele jumentinho, e ela está conversando com o dono dele, e ela está gestante, sabe? O jumentinho, a pessoa fala: ô seu jumento, fulano é um jumento, não sei o quê. Só que o jumentinho, Deus pegou o jumentinho, tão desprezível. Você sabe que o Mombrana fala que, não sei se é de 12 em 12 ou 24 em 24 horas, há um cavalo, um garanhão, um cavalo branco, no túmulo de Maomé, porque eles creem numa profecia que Maomé, já viu, pastor Ney, o irmão Brana falando sobre isso, do cavalo que é trocado de tempo em tempo, porque eles creem que Maomé vai ressuscitar lá em Meca, e vai cavalgar num cavalo branco, trazendo vitória para o mundo islâmico. Napoleão, o cavalo branco de Napoleão virou uma lenda, o cavalo branco de Napoleão, Napoleão Garboso vindo com seu cavalo branco. Alexandre o Grande da Macedônia também cavalgava num cavalo especial, um garanhão, um puro sangue. Veja, irmãos, ele amava tanto o cavalo dele, que ele fez uma estátua gigantesca ao seu cavalo, quando seu cavalo morreu em uma batalha. Mas Zacarias capítulo 9, versículo 9, a Bíblia diz: exulta, ó filha de Jerusalém, alegra-te, porque o teu rei vem a ti, pobre e montado sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Que coisa! O jumentinho, o animalzinho mais feio, orelhudo talvez. E você sabe quem é esse jumentinho? Sou eu. Não faça brincadeira disso não, esse jumentinho somos nós, porque o mundo nos despreza, mas nós carregamos Jesus Cristo em nossos lombos, carregamos a maior mensagem em nossos lombos. Jacó, quando abençoava seus filhos, disse: Judá, o cetro não se apartará de você, Judá, teus irmãos se inclinarão perante ti, e de ti sairão reis. Levi, sacerdotes, veja, foi falando de cada um deles, José, e foi falando de cada um deles. Mas quando chegou em Issacar, disse: Issacar, você é jumentinho de ossos fortes, sobre 2 cargas, e ainda você se abaixou para ajudar o seu irmão a levar a carga dele. Então Issacar, eles trabalhavam no campo, era um povo que eles não eram dados à guerra, eles eram mais pacíficos, só tidos até como pessoas talvez sem muita importância. Mas Issacar, você é jumento de ossos fortes. Quando aquela que carregava o mais alto dom, o menino Jesus, procurou uma locomoção. Para que a senhora quer o jumento? Eu estou para ganhar neném, eu já estou chegando nos meus dias, e a lei ordena que eu tenha que ir para Belém. E ela comprou o jumentinho, ela e José, no jumentinho, porque o jumentinho, ele não é aquele garanhão, aquele cavalo grande, agitado, mas ele é aquele animalzinho de passos firmes, um atrás do outro. Ninguém dá nada para ele. Deus escolheu as coisas vis, as coisas loucas, as coisas desprezíveis, para confundir as coisas grandes, as coisas fortes. Amém?
Esse mesmo jumentinho, ou não esse mesmo jumentinho, mas um outro jumentinho, também, um dia Jesus chegou e disse assim para um homem: desce na aldeia que está defronte a nós, vai reto na rua, vira à direita, vai assim, você vai chegar numa casa, tem um pé de árvore lá, um jumentinho amarrado, desamarra esse jumentinho, traz ele para mim. Quando você estiver saindo com o jumentinho, o dono vai chegar e vai: onde você vai com o meu jumentinho? Você vai olhar para ele e vai dizer: é mister que eu leve ao Senhor. E ele vai parar e vai dizer: pode levar, porque Deus já tinha avisado o homem que o Senhor Jesus ia precisar daquele jumentinho. E aí, amados irmãos, quando as profecias estão pairando para se cumprir, quando as profecias estão para se cumprir, começa a ter uma unção caindo sobre o povo, e o povo começou a gritar: hosanas, hosanas a Deus nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor, paz na terra entre os homens de boa vontade, hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. E começaram a cortar palmeiras e jogando no chão, e todo mundo naquele histerismo ali. E os fariseus, vindo aquilo, disseram: mas que coisa feia, para que essa gritaria, esse povo histérico, emocional? Disse: mestre, manda que se calem. Jesus disse: se eles se calarem, as pedras clamarão. Por quê? Porque a profecia estava se cumprindo. Zacarias 9:9. E sobre o que ele vem? Num grande cavalo? Não, num jumentinho, um animalzinho mais tosco, mais simples. Talvez não era caro. Agora um cavalo puro sangue é caro, o jumentinho não, nem tinha tanto valor. Deus escolheu as coisas vis, Deus escolheu as coisas pequenas, Deus escolheu as coisas desprezíveis para confundir as coisas grandes. Amém?